configuração do Serial Ethernet é feita a partir de uma interface web. Se for a primeira vez que você está utilizando ele, ele sai de fábrica com o IP padrão 192.168.1.15 e com a máscara 255.255.255.0. No nosso caso, eu já configurei o nosso equipamento, como vocês já viram no um minutinho atrás, e eu deixei ele no IP 192.168.1.250. O usuário padrão dele é flex1 e a senha admin. Então essa aqui é a tela de configuração do nosso equipamento. A primeira opção que ele tem é aqui atualizar firmware. Então, se a gente for atualizar, a gente marca aqui em cima atualizar firmware e escolhe um arquivo de firmware que a gente venha disponibilizar para algum cliente. Normalmente essa opção não é utilizada, mas se necessário ela está aí disponível. A gente escolhe o firmware e clica em enviar. Outra opção disponível aqui é trocar o login, que é o usuário e senha da página anterior. No nosso caso o padrão é flex1, a senha é admin, eu não vou mexer nela. E finalmente tem a parte de configuração de rede. Então o equipamento tem dois modos de funcionamento. O primeiro modo é com DHCP, onde a configuração de IP, rede, subrede, aliás, IP, máscara e gateway padrão são feitas automaticamente pelo servidor DHCP. Ou então a gente configura aqui estaticamente, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu deixei aqui o IP 92.168.1.250. A máscara é essa mesma, 255.255.255.0, e o nosso gateway padrão é esse 92.168.1.1. Se necessário também, a gente pode configurar servidor de DNS, caso a gente precise desse tipo de configuração. Como foi falado anteriormente, o equipamento possui duas portas seriais, a serial 1 e a serial 2, e elas são completamente independentes entre si. Então você vê as configurações das duas são as mesmas, porém a gente pode configurar de forma completamente separada. A primeira opção é utilizar o NVT. Essa opção NVT é aquela relacionada ao RFC 2217 que eu falei anteriormente. Então, se eu quiser controlar os pinos de controle de fluxo, o DTE, o DSR, o CTS e o RTS, a gente marca essa opção aqui. A porta TCP é a porta que a gente configura para ele, se ele estiver no modo servidor, que foi o que a gente fez aqui na demonstração anterior, é a porta que ele vai escutar, se não é a porta que ele vai utilizar, se ele estiver no modo cliente, é a porta que ele vai utilizar para se conectar em um servidor. Então, no caso, ele está configurado como modo servidor, porque o modo cliente não está habilitado. Então, ele está escutando aqui tanto na porta 5000 quanto na porta 6000. Se a gente fosse utilizar aqui o HW, a gente está... a mesma configuração que está aqui é a que ele vai utilizar aqui. No caso, a gente está se conectando na porta 5000. Então, estou utilizando a porta serial 1 do equipamento. Aqui, baud rate é a velocidade com que os dados serão utilizados na porta serial do equipamento, tá? Aqui o número de bits, stop bits, paridade, stop bits e paridade. Essas quatro opções aqui são configurações padrão de uma porta serial. Então, aqui, idealmente, essas duas configurações têm que bater tanto em um programa quanto em outro. Então, aqui, se eu fosse me comunicar nele, eu precisaria colocar 9600, um stop bit sem paridade, 8 bits de parada. Então, eu clico aqui em abrir. Opa, peraí que a porta está errada. Eu clico aqui em abrir. Ele se conectou automaticamente ao 9600 bps. Tem duas opções a mais aqui, que é a opção de Keep Alive e Timeout. O Keep Alive é uma opção que ele fica mandando bytes de Keep Alive, particularmente útil quando a gente usa o NVT, para manter a conexão aberta. Então, tem
muito servidor que está configurado para, se ele deixar de receber bytes por muito tempo, ele fecha a conexão automaticamente. O Keep Alive serve para manter essa conexão sempre ativa. No HW seria essa configuração aqui, do Close Inactive Connection in 10 minutes. Então, se eu mantiver o Keep Alive ligado, aqui ele não vai fechar a conexão nunca. Essa configuração aqui é a cada quantos segundos que vai ser enviado o Keep Alive para o servidor. Outra opção que está aqui é disponível a opção de timeout, que é o equivalente do timeout daqui. Então, depois de tantos segundos sem receber dados, o equipamento tenta se reconectar automaticamente ao servidor depois do tempo estipulado nessa configuração aqui. Lembrando, todos os tempos são em segundo. Um outro ponto interessante de ser notado aqui é a parte do funcionamento do modo cliente, que não foi apresentado muito bem até agora. Então, vamos aqui na página de configuração do equipamento. O modo cliente, a gente aciona ele marcando essa caixinha aqui, modo cliente. Então, eu vou deixar a porta serial 1 no modo servidor, quer dizer, ele vai ficar escutando na porta 5000. E a porta serial 2 eu vou deixar no modo cliente. Eu marco aqui modo cliente e tem que colocar o IP do servidor que ele vai se conectar. Então, o servidor vai ser, no caso, o meu computador. E ele vai se conectar na porta 6000. Então, uma forma de fazer isso é configurando aqui o HW para o modo servidor. Então, a gente marca aqui TCP Server Mode. Escolhe uma porta serial. No caso, eu vou manter a porta com 10. E coloco a porta 6000 para ele escutar na porta 6000. Eu vou dar um create com aqui. Ele está criando a porta. E ele vai entrar no modo de escuta, que é o modo padrão de todo servidor. Ele vai ficar aguardando uma conexão aqui. Então, quando está no modo de escuta, o listen, a gente sabe que ele está aguardando uma conexão. No meu caso, eu preciso liberar o firewall para que a gente possa se conectar na porta 6000. Então, eu vou adicionar uma regra nova aqui para a gente conseguir utilizar a porta 6000. Então, vou colocar aqui porta 6000, permitir conexão. A regra se aplica a todas as opções e eu vou dar um nome aqui para minha regra, porta 6000, teste com serial Ethernet. Então, assim que eu der um concluir aqui, a porta 6000 está liberada. Então, daqui a pouco ele deve se conectar aqui na porta 6000 do meu software. Então, aqui, ó, você vê, ele se conectou. Está conectado agora, então vamos fazer um teste rápido aqui com o Realterm. Eu posso abrir aqui então a COM10, colocar aqui 9600, abrir, ele abriu e tudo que eu enviar agora vai para a porta serial do equipamento. Eu também conectei a porta serial 2 do equipamento aqui no meu PC. Ele está na porta COM16, tá? Então, tudo que eu digitar aqui na COM16 tem que aparecer aqui na COM10 e vice-versa. Então, eu vou fazer uma string de teste, vou enviar, você vê, ela chegou aqui. Aqui eu vou mandar outra string de teste. Vou mandar e ela chegou aqui. Então, o equipamento já está falando via porta serial virtual e via porta serial normal. Então, aqui é a minha porta serial virtual e aqui é a minha porta serial normal, funcionando com o equipamento. E só para terminar de demonstrar uma terceira topologia aqui, eu estou com o equipamento configurado aqui como modo servidor, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a porta serial do caminho, eu vou excluir ela aqui, vamos fechar ela.
deletar. Não tem mais porta serial, então o equipamento não está conectando em lugar nenhum. Uma característica interessante do Realterm é que ele também pode funcionar como um servidorzinho. Então, se eu colocar ele para se conectar como servidor na porta 6000, ele vai ficar guardando uma conexão na porta 6000. Então aqui, ó, ele se conectou, apareceu conexão aceita, né? Então se eu mandar as strings de teste aqui, ó, elas aparecem de um lado para o outro. Então esse é um modo em que a gente não precisa de uma porta serial virtual no meio do caminho. Eu posso também utilizar uma conexão TCP padrão para fazer essa conexão. E vai funcionar do mesmo jeito. A diferença da porta serial virtual, como eu já falei, é que ela cria uma COM, que qualquer programa que precise de uma COM no Windows consiga se comunicar. Então, se o seu programa pode funcionar via TCP, melhor fazer conexão via TCP direto com o Serial Ethernet. Agora, se o seu programa suporta apenas portas seriais, portas COM, então você cria uma porta serial virtual em alguma COM disponível no sistema e utiliza essa porta serial virtual para falar nesse programa que precisa de uma porta COM para funcionar.